A lei foi dada, de acordo com o que Paulo escreve aqui, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Onde não há lei, também não há pecado. Então a lei foi dada para caracterizar o pecado, para que então a nossa culpa fique clara, para que nós sejamos enquadrados, porque devido ao nosso coração maligno e perverso, sempre nós estamos procurando maneiras de nos justificar e nos desculpar diante de Deus, mas a lei vem e ela nos enquadra, ela nos torna culpáveis diante de Deus, porque ela não somente caracteriza o pecado, mas ela declara a nossa culpa e a penalidade. O salário do pecado é a morte. Somos culpados e condenados à morte. O objetivo da lei foi esse. Deus deu os mandamentos exatamente para nos enquadrar, para que nós víssemos a nossa necessidade de salvação e de perdão, para que nós nos convencêssemos. Não é à toa que Lutero chama a lei de a marreta de Deus. Era assim que Lutero falava da lei. Era a marreta que Deus usa para quebrar o nosso coração de pedra, para que nós vejamos que, na verdade, nós somos culpados diante dele. Terceiro propósito da lei, na mesma linha, ainda no verso 20, ele diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu só posso conhecer o pecado plenamente porque a lei o caracteriza. Eu só saberia que adultério é pecado porque a lei diz: não adulterarás. Eu só sei que mentira é pecado porque a lei diz: não dirás falso testemunho. A lei foi dada para que com ela viesse o pleno conhecimento do pecado. É por isso, então, que Paulo diz aqui, em conclusão, no verso 20: ninguém será justificado diante de Deus pela prática da lei, por fazer as obras que a lei requer. Ninguém vai ser justificado, nenhum ser humano. Nunca houve, não há e não haverá, e você não é exceção. Você não é exceção a esse versículo. Não há exceção alguma. E você não pense no seu coração que você é uma exceção e que Deus vai lhe dar um tratamento especial, distinto ou diferente, porque de alguma maneira, sobrenatural ou especial, você é melhor do que os outros. Eu lhe digo nessa noite que você está enganado. E a lei foi dada exatamente com esse propósito, os requerimentos de Deus, que mostram como Ele é santo, que mostram como Ele é absoluto, como Ele é perfeito, como Ele conhece o coração. Deus aborrece o pecado. E a lei dele é a expressão da sua santidade, a melhor expressão do seu ser. Reflete a sua grandeza, o seu poder, sua glória. E ela vem exatamente para fazer esse contraste entre o Criador, todo-poderoso, santo e justo, e nós, criaturas decaídas, corrompidas, manchadas pelo pecado. Queridos, se parasse aqui, não tem evangelho nenhum. Mas como eu disse, as boas novas começam com a má notícia. A má notícia é essa, que você não é justo diante de Deus. E em si mesmo você está condenado, caracterizado como culpado, declarado quebrador e transgressor da lei de Deus e, portanto, debaixo da justa ira de Deus. Mas, verso 21. A palavra mais importante aqui nessa passagem é a palavra mas, porque ela agora introduz o contraste. Mas, nesse quadro de miséria, nesse quadro de condenação, nesse quadro de culpa, de desespero e de impotência, Deus se revela ao mundo perdido, ao mundo condenado, ao mundo culpado, ao mundo silencioso, porque não tem o que argumentar em seu favor, não tem desculpa, não tem defesa para nós nenhuma. Nós fizemos o que fizemos porque quisemos fazer. Você fez o que você fez porque você quis, você não tem desculpa. O mundo silencioso, calado, com a consciência amordaçando a nossa boca. A esse mundo perdido, então, Deus veio, mas Deus intervém nesse quadro terrível. E agora sim, nós entendemos porque é que o Evangelho é uma boa notícia. Nesse contexto, então, Paulo fala no verso 21 da manifestação da justiça de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui está então em que é que o cristianismo é diferente das outras religiões. As outras religiões porque não compreendem a natureza humana. As outras religiões porque pensam que o homem é bom. As outras religiões porque acham que o homem pode encontrar dentro de si resposta para os seus problemas. Oferecem caminhos de salvação que são baseados nessa suposta bondade humana e no suposto potencial que o homem tem. Leia os livros de autoajuda que tem por aí. Leia os livros aí dessas religiões. Todos eles vão dizer a mesma coisa. A resposta está dentro de você. Você pode. Você é capaz. Você tem condições. Busque dentro de você a resposta. A televisão está cheia disso. A teologia de Hollywood é essa. Veja os filmes. Siga o seu coração. O que é que seu coração diz? Siga a sua intuição. É assim que o mundo pensa. É assim que essas religiões pensam. O cristianismo, ele vem exatamente nos dizer: não, nós somos corrompidos da cabeça aos pés, o nosso coração é enganoso, não há nada em nós. Se Deus não interferir, se Deus não vier ao nosso socorro, nós estamos perdidos. A salvação não está dentro de nós, ela está fora de nós. Ela vem de fora e ela vem ao nosso socorro. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui, que Paulo se refere, não é aquele atributo de Deus, aquela qualidade de Deus. Nós dizemos que Deus é justo. Isso significa dizer que justiça é um atributo de Deus. Quando nós dizemos que Deus é amor, ou que Deus ama, nós estamos dizendo que amor é um dos atributos de Deus. Então, a justiça de Deus, a gente pode até pensar aqui que Paulo está dizendo que agora se manifestou que Deus é justo. Não é isso que ele está dizendo. A justiça de Deus a qual Paulo se refere aqui é o caminho pelo qual Deus justifica esses pecadores que foram enquadrados pela lei. O que significa justificar? Significa tomar essas pessoas que a lei já disse que são culpadas, que a lei já calou a boca, que a lei já convenceu de pecado. Significa tomar esses pecadores enquadrados e dizer: vocês agora estão justificados de todos os crimes, pecados, transgressões e violações da lei que vocês fizeram, de tal maneira que eu vou passar a tratar vocês como pessoas que nunca fizeram nada errado. Eu vou passar a tratar vocês, a me relacionar com vocês, como se vocês nunca tivessem quebrado um tio da lei. Vocês estão plenamente justificados. É isso que Paulo quer dizer com a justiça de Deus. É a maneira pela qual Deus pega a sua própria justiça e atribui a pecadores como vocês e como eu. É isso que é a justiça de Deus aqui na carta aos Romanos. E é esse o caminho do Evangelho. É esse o cristianismo. O cristianismo consiste nisso, em que Deus veio a esse mundo justificar pecadores, declará-los justos, absolvê-los das suas faltas, e por conta disso recebê-los como seus filhos, trazê-los para a sua comunhão, trazê-los para a sua família, para a sua igreja. Isso é um ato de Deus. Não é alguma coisa que o ser humano faça ou possa fazer, porque ele está enquadrado pela lei. Mas é um ato de Deus. E agora, Paulo diz, se manifestou essa justiça. Essa justiça não é que ela não havia no Antigo Testamento, na época de Moisés, mas ela estava em figuras, ela estava em símbolos. Mas agora, quando Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, o caminho de Deus ficou claro. Claro, é por isso que Paulo diz, agora se manifestou. Não é que não havia antes, mas essa manifestação é uma manifestação mais clara. A luz já havia no Antigo Testamento, mas ela brilha plenamente em Cristo Jesus. Agora se manifestou. Essa manifestação se refere à vinda de Cristo ao mundo, o seu padecimento na cruz e a sua ressurreição e a sua glorificação. Agora, Deus, no tempo e no espaço, através da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo, manifesta o caminho pelo qual Ele quer salvar pecadores. Ele quer receber pecadores. Algumas coisas a respeito dessa manifestação.